Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Uma pergunta de Davi. Davi, Saul, o nome Saul. Davi, homem que havia conhecido a palavra de Deus, havia conhecido o poder de Deus, foi ungido rei, Israel ainda jovem. Davi teve experiências especiais, ele era jovem, sabemos ali, ele relata, ele mata o urso, né? Ele reconhece que havia força nele suficiente para aquilo. Davi tinha alguma experiência com Deus, onde ele sabia que ele tinha um Deus todo-poderoso, um Deus criador de todas as coisas, o qual era o Deus que orientava ele pela sua vida. Davi teve uma experiência muito grande, ainda jovem, quando ele derrotou aqueles gigantes, e ele sabia que o poder não vinha dele, ainda a força dele. Então, uma pergunta direta ao Senhor: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O próprio Davi perguntando a Deus isso mesmo. Nós vemos aqui, dentro dessa pergunta de Davi, muita sabedoria. Primeira coisa, nós vemos que ele demonstra uma preocupação com o futuro da sua alma. Ele reconhece que existe um Senhor. Ele demonstra que existe um Senhor. Ele sabe também, nessa pergunta, que existe alguns que não habitarão no tabernáculo. Por isso ele questiona: quem irá habitar? Ele sabe que alguns irão. Outro ponto importante é que ele busca o Senhor para alimentá-lo. Ele não vai buscar conselho a pessoas como Deus, mas a verdadeira fonte de sabedoria é Deus. É diferente muitas vezes do que nós vemos no dia a dia, quando nós questionamos pessoas a respeito do futuro deles, do pós nessa vida. O que eles esperam? Por que eles seguem para tal caminho? Por que eles vivem de acordo com doutrinas que está muito clara pela Bíblia, com doutrinas contrárias à vontade de Deus? E eles muitas vezes nos dizem que seus pais, sua mãe, os parentes próximos sempre fizeram parte daquela doutrina, e por isso eles acabam seguindo essas doutrinas. Bom, esse é um conceito errado das pessoas, porque a fonte de sabedoria verdadeira é Deus. Essa pergunta, esse questionamento deve ser feito a Deus através da sua palavra. Aqui existe a explicação correta de quem vai habitar no reino de Deus, tabernáculo do Senhor, não através de experiência de pessoas. Continuando, no Salmo 15, a partir do versículo 2, ele explica: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o repróbrio é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peita contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Ainda no Salmos 24, 4, ele ainda continua, o assunto é bem semelhante, e ele diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Bom, então aqui está um breve relato daqueles que
estarão habitando no tabernáculo do Senhor. São pontos muito fáceis de ser cumpridos. Nós vemos isso no dia a dia, à nossa volta, no nosso mundo, né? As pessoas, elas têm um coração muito bondoso. Elas não mentem. Elas não causam dano ao próximo, né? Elas honram a Deus como Ele merece ser honrado. É isso que nós vemos, irmãos? Não é isso que nós vemos no mundo, mas é isso que o Salmo está nos dizendo. As pessoas que vivem na prática dessas coisas não farão parte desse reino, irmãos. Abram suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 3, e deixem aí marcado, nós vamos voltar. Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos 10, diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, e não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A situação do homem é como descreve Paulo em Romanos capítulo 3. Não há um justo, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, eles fizeram inúteis, não há nada de bom no homem, e o salmista aqui está dizendo que aqueles que andam sinceramente e praticam a justiça, e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua. Crentes difamam com a sua língua? Vocês já viram crentes difamando alguém com a sua língua? Irmãos, eu creio que isso é uma prática na vida de muitos crentes. Crentes mentem? Crentes mentem. Crente empresta com usura? Não deveria. Mas ele está dizendo aqui que isso não é correto. No 4 ele diz, e cujos olhos o repróbrio é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, ele faz o juramento com base no próprio dano dele. Não importa se ele vai perder ou não. Não importa. Mas ele diz, e contudo, não muda. Ele não muda a opinião, não muda a atitude dele, ainda que ele sofra o dano. É a atitude que deveria acontecer na vida de todos os crentes. Bom, na pregação de Sud Minusse, pastor Neil, tivemos a oportunidade de ouvir a pregação dele no sábado e no domingo. E no sábado, dentro do tema dele, ele nos chamou a atenção. Ele não pregou Salmo 15, mas leu um versículo e nos aconselhou que estudássemos esse salmo. Foi um salmo que mudou muito a vida dele, irmãos, como crente. E eu creio ser um salmo muito propício para que nós, como crentes, também estejamos atentos, irmãos. Davi, ele está questionando a Deus aqui, quem são aqueles que habitará no tabernáculo e que morará no santo monte. Mas Davi era um salvo. Davi, ele tinha a certeza de que existia um Deus, e aquele Deus era com ele, desde jovem. E ele procurava honrar a Deus em todo o tempo da sua vida. Mas ele sabia que ele era falho, irmãos. Nós vamos ver isso no decorrer. Por quê? Porque o homem não tem nada de bom para oferecer a Deus. Eu peguei aqui 8 pontos a respeito das propriedades particulares de um homem sem Cristo. Esse é o sem Cristo. Todo homem sem Cristo é um homem vil, mesquinho, miserável, desprezível e repugnante. Ele é um escravo. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. Ele é um homem miserável. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3,17. Ele é um homem cego, como nós vimos acima. Ele é um homem deformado. Deus criou a criatura dele deformada? O homem foi criado perfeito. Deus diz,
Eis que é muito bom a sua criatura. Mas o pecado deformou o homem. Ele é desconsolado. Ele é um homem morto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Ele é um homem morto espiritualmente. Efésios 2:1. Ele é um homem condenado. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3:18. Essa é a condição do homem. O homem já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus. Bom, nós cremos que nós, por sermos descendentes de Adão, e por Adão haver caído em desobediência a Deus, ele caiu em pecado, todos nós que viemos depois de Adão, nós estamos contaminados com esse pecado. E por nós estarmos contaminados com o pecado, não há nada de bom em nós que possa agradar a Deus. E Paulo acaba de afirmar isso em Romanos 3. Se nós somos pecadores destituídos da glória de Deus, com merecimento de condenação eterna, quando nós olhamos para o Salmo 15 e vemos essas qualidades que precisa haver em uma pessoa para que ela possa habitar no tabernáculo do Senhor, será que nós seremos capazes de cumprir tudo isso? Ainda que nós viéssemos a cumprir, irmãos, eu não acredito que isso aconteça, porque a Bíblia nos mostra isso, não há um justo. Você pode cumprir um, mas você vai cair em um outro mandamento. É isso que Deus nos fala através da sua palavra. Então, onde nós colocamos a certeza da nossa salvação? Eu não tenho dúvida que Davi tinha certeza da sua salvação. Ele depositou a certeza da sua salvação plenamente em Deus, na sua infinita misericórdia e bondade e graça. É nesse ponto que eu quero trabalhar hoje. Mas antes, só confirmando ainda um pouco mais que o homem não merece salvação, abram suas Bíblias lá em Gênesis, nós vamos ler alguns versículos. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O Senhor, no início dos tempos, depois que houve o pecado, Deus olha o coração do homem e vê que ele é só má. O coração do homem é mau continuamente, não havia nada de bom. E é por isso que nós sabemos da história que Deus manda o dilúvio e consome todas as pessoas, somente deixando ali a família de Noé juntamente com ele. Vamos para Efésios, irmãos. Capítulo 2. Efésios capítulo 2. Aqui o apóstolo Paulo diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que opera nos filhos da desobediência. Olha como nós somos vistos antes da graça de Deus, filhos da desobediência. E ele diz que o curso deste mundo é seguido pelas potestades do ar. É seguido por Satanás. É isso que nós vemos. Vamos até João capítulo 3. João 3, 36. Ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se você não tem Cristo no seu coração, se você não confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, a ira de Deus permanece sobre você.
É isso que nós vemos aqui. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Colossenses também 3, 5 e 6. Colossenses 3, 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência vivem na prática de pecados, como são relacionados aqui. Essa é a prática do mundo nos dias de hoje. As pessoas estão totalmente fora do padrão agradável ao Senhor. Mas o que nós vemos lá em Salmos 15 é que existe um local e algumas pessoas estarão naquele local e outras pessoas não estarão lá. O salmista tem essa certeza. E ele quer compreender melhor, ele quer saber quem é que vai estar lá. E a explicação vem em seguida, irmãos. E nós vemos que o homem é incapaz de fazer algo que ele possa ser agradável a Deus, se não houver a misericórdia de Deus na sua vida, irmãos. Só pela misericórdia de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, é que nós podemos almejar estar com Cristo na glória. Não há nada de bom em nós. Mas o problema, como o irmão Paulo, inclusive agora na Escola Bíblica Dominical, comentou, o problema é que hoje, a forma que está sendo banalizada o Evangelho, está sendo levado o Evangelho às pessoas, as pessoas não têm dado crédito a isso. Muitas pessoas se dizendo crentes, vivem na prática iguais às práticas do mundo. Nós como crentes, irmãos, precisamos estar meditando em Salmo 15 e avaliando a nossa própria vida e vendo se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós cremos na salvação em Cristo Jesus. E nós cremos também que ninguém perde a salvação. Nós, batistas, pegamos que nós cremos que um crente não perde a salvação, irmãos. Então eu posso mentir. Então eu posso lesar as pessoas. Então eu posso dar mau testemunho. Não é isso, irmãos. Não é isso que nós aprendemos dentro da palavra de Deus. E se nós como crentes estamos vivendo dessa maneira, nós nunca fomos salvos, irmãos. Ninguém perde a salvação, mas ninguém perde também aquilo que nunca teve. Se você nunca teve salvação, as práticas da sua vida podem ser essas: mentira, calúnia, falsidade, avareza, prostituição, lascívia. Por quê? Porque se prega hoje, Jesus te ama, você acredita nisso? Acredito, está salvo. Se prega o Evangelho, dizendo que Cristo morreu na cruz, e se você levantar a sua mão, confessando Ele como Salvador, no final do culto se faz uma oração e você está salvo. É muita responsabilidade garantir a salvação das pessoas assim. A salvação da alma é algo muito sério. E nós não vemos essa prática na palavra de Deus. A salvação é algo que você deve crer em Deus como o Senhor da sua vida. Se Ele é o Senhor da sua vida, você não vive na prática desses pecados. Paulo chama a atenção dizendo que porque nós somos alcançados, então vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus se abunde sobre nós? De maneira nenhuma. Então por que os crentes estão vivendo como o mundo vive?
sem amor a Deus. O salmista está questionando a Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quantas vezes nós, crentes, colocamos o nosso joelho no chão e fazemos essa pergunta a Deus: Senhor, quem vai habitar no teu tabernáculo? Eu estarei habitando no teu tabernáculo, Senhor? Confirme isso na minha vida, Senhor. Confirme isso na minha vida. O meu testemunho de vida confirma isso? Irmãos, nós precisamos entender que nós somos alcançados pelo sacrifício de Cristo. O salmista, ele diz no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quem é esse? O mesmo que está dizendo lá no Salmo 15, quem habitará, Senhor? Lá, quando ele está questionando a Deus, está falando do amor ao próximo. E aqui, este mesmo homem havia cometido um pecado, um dano ao seu próximo. O homem não está seguro, confiando em si próprio. A nossa segurança está em Cristo. O próprio Davi, conhecendo a Deus, tendo experiências de vida com Deus, ele cometeu um grande erro na sua vida. E aqui ele busca a misericórdia do Senhor, para que Deus pudesse criar nele um coração puro, porque ele sabia que o coração dele não era puro. E a prova de que Davi não tinha um coração totalmente puro, ele foi capaz de cometer um pecado gravíssimo contra Urias. Ainda no Salmo 86, versículo 11, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Irmãos, é um salvo. Um homem com experiência com Deus, que nós nunca vamos ter. Se passou as oportunidades, foi para Davi e para outros. Mas olha as palavras de Davi, pedindo ao Senhor, o dono da sabedoria, que ensinasse a ele em que caminho ele deveria estar andando, que o coração dele fosse unido ao temor do Senhor. E nós estamos confortáveis na nossa salvação, irmãos. Nós estamos super confortáveis. Nós levantamos a mão há 10 anos atrás, eu há 17, e aqui tem outros muito mais velhos do que eu na fé. E muitas vezes nós, durante todo esse tempo em que Deus nos agraciou com a salvação, nós não dobramos o nosso joelho com humildade, buscando o Senhor, para que Ele nos ensina de fato o caminho que a gente deve andar, e saímos seguindo os nossos próprios desejos, como faz o mundo, irmãos. É por isso que muitas vezes nós nos encontramos enfraquecidos, olhando para Deus como o mundo olha. A causa da nossa salvação, eu preguei há 2 semanas atrás e o Paulo voltou ao assunto hoje. A causa da nossa salvação é Deus, mas o mundo prega que a nossa salvação é para que nós possamos entrar na presença de Deus e assim, tendo na presença dele, poder questioná-lo, poder exigir de Deus as coisas. Não é esse o evangelho que nós lemos na palavra do Senhor. Nós devemos ser gratos a Deus, porque na sua infinita misericórdia, Ele nos salvou. Mas não nos dá o direito de questionar a Deus por nada que Ele faça vir sobre nós. Mas que em tudo nós sejamos gratos a Deus. E nunca esquecendo de que a nossa salvação é totalmente dependente de Deus em Cristo Jesus. É aí que entra a graça e a misericórdia de Deus. Abram suas Bíblias no livro de 1 João.
1 João, capítulo 5. Verso 11. Nossa, eu mandei vocês ir para lá e estou longe. Me perdi. Todo pregador faz isso, né? 1 João capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Irmão, a base da nossa salvação está aqui. João nos descreve muito bem. O testemunho é esse, que Deus deu a vida eterna. A vida está em seu Filho. Lá o salmista está dizendo que os que herdarão o tabernáculo, vamos voltar lá, Salmo, mandei vocês deixarem marcado, são aqueles que andam de acordo com a vontade de Deus. É aquele que anda sinceramente, pratica a justiça, fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o repróbrio é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Ok? Porém nós sabemos o seguinte: o homem que vive de acordo com essas exigências, ele não faz mais do que a sua obrigação, porque a obra do homem não tem poder para salvá-lo. A salvação é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas ali é um espelho, irmãos, para que nós possamos ver como nós temos vivido, uma vez que nós estamos aí levantando a bandeira de Cristo. Uma vez que nós estamos dizendo que Deus nos salvou, nos resgatou da nossa vil maneira de viver. E serve para aqueles que não têm Cristo, para que eles possam ver que não há nada de bom nas suas vidas, para que possa garantir um destino para a sua alma que não seja de sofrimento. Uma vez alcançados pela graça de Deus, temos condições para nos enquadrar nos parâmetros de Salmos 15, irmãos. Uma vez que nós fomos alcançados, nós como crentes, irmãos, temos parâmetros para viver da forma que está sendo descrita. Só pela misericórdia dele. Estão ainda em 1 João, correto? 1 João, agora vamos para o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então aqui está uma palavra tão pequenininha, com um poder tão grande, irmãos. Nós precisamos ter fé e crer que Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. Nós precisamos ter fé e crer que não há méritos em nós, para que nós possamos um dia habitar no tabernáculo do Senhor, estar no reino dos céus com Deus. Nós precisamos ter fé e saber que se nós fomos salvos em Cristo, nós fomos nascidos de Deus. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz: assim que se está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, irmãos. Quais são as novidades na sua vida, irmãos? Quais são as novidades na vida de um homem, de uma criança, de um jovem que foi alcançado pela graça de Deus? Aonde estão essas novidades que muitas vezes ela não é aflorada? Nós não colocamos para fora, irmãos. O irmão Daniel disse na aula dominical, muitas vezes a culpa está em nós como crentes, irmãos. Porque nós não demonstramos ao mundo a verdadeira fé que nós temos em Deus. Nós não demonstramos ao mundo a diferença entre nós e eles. E vivemos de igual modo. Estamos conformados com as coisas do mundo. Como foi dito, antigamente as pessoas, quando morria alguém, elas paravam para pensar naquela situação. Hoje, morre alguém, as pessoas não estão nem aí. Morreu, acabou, o mundo acabou para ele. Mas não leva as pessoas a meditarem também, ainda que elas estão vivas, fisicamente, mas mortas espiritualmente. Nossa, ele morreu, para onde ele foi? Não tem sabedoria como o salmista. Quem, Senhor, vai habitar? Será que eu vou? Então as pessoas não param para pensar, poxa, ele morreu, mas eu estou vivo, eu tenho tempo de questionar isso. Buscar ao Senhor. Não, todas as pessoas morrem e vão para um lugar bom. O que mais nós ouvimos no enterro é, ele descansou, como disse o pastor Valdir lá em cima. As pessoas dizem isso, né? As pessoas morreu, olha, agora ele descansou, vai para um lugar bom, não vai sofrer mais. As pessoas vivem no engano, irmãos, e nós como crentes, estamos deixando que isso acontece à nossa volta. Nós não exortamos as pessoas quanto ao erro, não levamos as pessoas num salmo como esse, e mostramos a ele que um homem com tanta sabedoria, ungido de Deus, está perguntando a Deus, quem vai habitar? Não levamos as pessoas a pararem para pensar nos erros que eles estão praticando, na forma de vida desagradável que ele está vivendo para com Deus, mas acreditando que um dia Deus vai dar um jeitinho e ele vai vir a salvação. O mundo não tem a consciência, porque são ignorantes da palavra de Deus. Eles não buscam a Deus, não têm conhecimento de Deus, não querem ter. Querem dizer que não existe Deus, não há justiça. Mas não é isso que nós estamos vendo. Mas nós somos alcançados pela fé, irmãos. E nós devemos ser diferentes do mundo. Devemos parar para pensar, irmãos, se nós não estamos apenas escorados, ou garantindo um futuro para nossa alma, com base em algo que você fez há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, mas durante todo esse ano, todos esses anos da sua vida, não há testemunho de crente e de fé verdadeira em você. Porque você ainda está vivendo na prática dessas coisas. Então precisamos tomar cuidado para não perder aquilo que você não tem, aquilo que eu não tenho. Um salvo em Cristo verdadeiramente, ele pode vir a pecar, irmãos. Davi pecou, mas nós vemos no Salmo 51 como ele lamenta o pecado. Como ele se humilha na presença de Deus, por ele ter deixado a carne falar mais alto na sua vida. E ele busca o perdão do Senhor. E nós, irmãos, temos vivido sem o mínimo afeto à palavra de Deus. Quantos de nós não se importamos com a palavra de Deus?
Nós estamos tão preocupados como o mundo. Nós achamos que, porque nós aceitamos Cristo como Salvador, nós não precisamos ler a palavra dele. Nós não gastamos tempo com a leitura da palavra de Deus. Nós estamos preocupados ainda com as coisas desse mundo, quando Deus diz para nós que o nosso objetivo não deve ser esse. Que nós devemos olhar para as coisas de cima. Mas nós somos salvos, porque ninguém perde a salvação. Mas lá em Coríntios está dizendo que as coisas velhas passaram, e esses planos são coisas velhos, são coisas velhas. Nós temos que caminhar para as coisas novas. Então, eu creio, como o Neil disse, Salmos 15 me mudou a minha maneira de pensar, de agir, de viver. Porque, irmão, aquele salmo está lá para nos levar a realmente mudar a nossa forma de viver. A pensar como nós temos vivido. O que nós temos feito do privilégio de ser alcançado pela graça de Deus. É por isso que lá em Mateus o próprio Senhor diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. E Ele vai dizer: eu não vos conheço. Por quê? Porque no meio de muitos crentes, existem muitos que nunca viram a salvação. Obras não salvam, irmãos. Mas Tiago diz que a obra sem a fé é morta. Hoje de manhã o Paulo também trouxe a questão da tentação. Ele fez aqui um comparativo entre a tentação de Adão, lá no Éden, com a tentação de Jesus Cristo no deserto por 40 dias. O que é que nós vimos ali, irmãos? Paulo foi muito claro no estudo da manhã. Nós vemos Adão vivendo um momento onde ele tinha uma fartura. Ele tinha de tudo. Jesus no deserto não tinha nada. Sozinho. E Adão, ele preferiu dar ouvido a Eva, que por sua vez havia dado ouvido à serpente, do que ouvido a Deus, que havia dado uma ordem. Adão e Eva, eles não precisavam de mais um alimento. Eles estavam abastecidos com tudo que lhe era necessário. Mas o homem, assim como hoje, o homem vive na busca de mais, e mais, e mais, e cada vez mais. E nessa busca incessante por mais, ele desobedece a Deus. E ele peca. E ele negligencia a sua vida espiritual para com Deus. Porque ele quer mais. Mas não há necessidade de mais. Mas ele quer mais. Ao ponto que Jesus demonstra que ainda que ele não tinha nada no deserto, ele tinha fé, ele tinha confiança no Pai, e ele tinha todo o respeito e obediência, e por isso ele cumpriu ali com a vontade de Deus. Foi o único que realmente deu a glória verdadeira a Deus. Nós somos chamados por Deus à salvação, não é para que nós venhamos a exigir de Deus, como alguns pregam, porque agora eu sou filho do rei, então eu sou príncipe, e príncipe tem dinheiro, tem posse, tem fama, tem poder. Esquece! Nós somos alcançados por Deus porque Ele é misericordioso. E o motivo de nós sermos alcançados por Deus é para a glória dele próprio. E nós sejamos gratos por isso. 2 pontos, irmãos. Aos crentes, nós devemos meditar no Salmo 15 e ver se os nossos aqueles pontos destacados, que estão resumidos ali, né? Se de fato é uma prática natural da nossa vida. E aos não crentes, tomar aquele salmo e meditar nele, procurar ler e ver se a condição de vida sua vai permitir um dia você habitar um local como aquele, o templo de Deus.
Que Deus possa, de fato, ter misericórdia de nós, irmãos, através de seu Filho Jesus Cristo. Que Deus realmente possa nos dar sabedoria, assim como Davi pediu a Ele. Entendimento para conhecer o caminho. Que Deus possa criar em nós, irmãos, como crentes, corações limpos, corações transformados, para que nós possamos viver de acordo com a vontade dEle. Que Deus possa nos capacitar, irmãos, a ler a palavra dEle e entender que nós fomos alcançados pela graça de Deus, mas não nos dá o direito de deixar de viver uma vida santa, uma vida correta. Por quê? Porque não se perde a salvação. Que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria, para que a gente possa glorificar a Deus verdadeiramente, como Ele é digno, com o nosso testemunho de vida, com o nosso trabalho para Ele, com a pregação do Evangelho. Irmãos, nós como crentes, temos uma obrigação, irmãos, pregar o Evangelho. Nós como crentes, nós não podemos gastar o nosso tempo para nós mesmos, irmãos. Nós não podemos pegar a nossa vida e resumir em ganhos, em crescimento, e para Deus nada. O mundo jaz no maligno, irmão. O mundo precisa ouvir o verdadeiro Evangelho, que é Cristo morreu na cruz, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus novamente. Quando Jesus, no seu ministério, irmãos, estava ali pregando, Jesus não fazia rodeio com a pregação da sua palavra. Jesus não fazia promessas para que as pessoas viessem à salvação. Jesus era muito categórico. Ele pregava o quê? O arrependimento. João Batista pregava o arrependimento. Os apóstolos pregavam o arrependimento. Mas o arrependimento verdadeiro. O arrependimento que leva a pessoa a mudar de vida, como diz em 2 Coríntios. Não o arrependimento de emoção, no final do culto, depois de uma pregação, e simplesmente a pessoa levanta a mão e diz: aceitei Cristo. E quantos desses que levantaram a mão depois da pregação nunca mais voltou aqui? Quantos desses, irmãos, aqui, durante esses anos que nós estamos aqui, após uma pregação, ele levantou a mão dizendo: eu creio. A dúvida, quando você questionar a salvação dessa pessoa, nenhuma para mim. Ninguém perde aquilo que não tem, irmãos. A salvação verdadeira, ela é responsável por transformar a sua forma de vida. Há uma regeneração, há um novo nascimento. Esse novo nascimento precisa nos enquadrar dentro das qualificações que Deus quer de nós. E não porque nós estamos fazendo aquilo, há mérito sobre nós, porque nós fizemos alguma obra. Não, a salvação não está na obra em fazer aquilo. Aquilo é obediência à palavra de Deus. A salvação está em Cristo. Porque sem Cristo todos se extraviaram e destituídos estão da glória de Deus. Lucas 24.
Lucas 24, 47. Diz a palavra de Deus: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em nome de quem? Em nome de Jesus. A pregação do Evangelho é em nome de Cristo, porque Ele é o único responsável para a nossa salvação. Porque foi Ele quem morreu na cruz. A salvação não depende das nossas obras, e nem poderíamos fazer alguma obra que nos desse salvação. Mas aqui existe uma instrução direta, que nós devíamos pregar o Evangelho em nome de Jesus Cristo. Anunciar que Cristo morreu na cruz para nos salvar, irmãos. Lucas 15. Lucas 15, verso 7, diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como é que vai acontecer as alegrias lá no céu? Quando o verdadeiro evangelho for pregado, quando Cristo for anunciado ao mundo, quando houver o arrependimento verdadeiro, irmãos. Evangelho que está incumbido a nós como crentes pregarmos. O evangelho do arrependimento. Não é o evangelho que nós estamos acostumados a ver. Você tem um problema de saúde? Você tem problema familiar? Você tem uma enfermidade aí? Venha para Cristo. E as pessoas vão em busca de cura, irmãos. E as pessoas vão em busca de sucesso profissional. Campanhas e mais campanhas, dizendo às pessoas que o motivo pelo qual elas devem vir a Cristo é a sua vida terrena. As pessoas estão pregando o Evangelho, fazendo com que as pessoas venham a Cristo, para que elas possam ter uma vida melhor, para que elas não sofram, para que elas não padeçam necessidades. Esse é o Evangelho, irmão, que o mundo está pregando. As pessoas estão colocando Deus como servo, quando nós sabemos que Cristo veio a primeira vez para servir, serviu. Mas ele diz que quando ele voltar, ele vem para julgar, ele vem como justiça. E aí, Cristo já cumpriu a primeira parte, e as pessoas ainda estão colocando ele na mesma condição. Senhor, eu não admito tal enfermidade na minha vida. Eu não admito o desemprego. Eu não admito o meu filho estar doente e o Senhor não fazer nada. Quer dizer, a criatura está dizendo ao Criador que ela não admite tal coisa. Sabe por que isso, irmão? Porque o verdadeiro evangelho não existe no coração das pessoas. O arrependimento verdadeiro, aquele capaz de promover as mudanças necessárias na vida de uma pessoa, não acontece. Porque você deve vir a Cristo hoje, porque você está condenado ao inferno. Se você morrer hoje sem Cristo, a sua alma vai direto para o inferno, aonde haverá prantos e ranger de dentes, sofrimento. Você que não tem Cristo como Salvador, seja jovem ou seja velho, venha a Cristo hoje.
se hoje ouvires. Você está ouvindo hoje? Está com o ouvido aberto? Então, para que haja alegria no céu, esse evangelho tem que ser pregado. O evangelho que está orientando você, que se você morrer a partir de hoje, ouvindo esta mensagem, não crendo em Jesus Cristo como unigênito Filho de Deus, você vai para o inferno. Você não vai para o Monte Santo do Senhor. Você não vai habitar no reino de Deus. Não tem rodeios. E não existe possibilidade de alterar isso na sua vida. Uma vez que você está condenado, que você morreu sem salvação, você vai permanecer eternamente em sofrimento, sem possibilidade de mudar. Não é uma vela que vão acender para você que vai te garantir uma salvação. Não é uma missa que vai mudar o destino da sua alma. Não é sacrifícios dos seus familiares. Não é oração. O que vai mudar o destino da sua alma é a decisão que você toma hoje, quando você ouve da palavra de Deus, quando você tem o entendimento. Deus não precisa dar mais nada a ninguém, porque Ele já deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não tem que te dar mais nada, e você não é digno de merecer mais nada, mas Ele diz que Ele conhece as nossas necessidades, que nós não devamos viver ansiosos, nem com o que nós havemos de comer, porque Ele sabe do que é necessário para nós. Nós não precisamos colocar Deus em xeque-mate, dizendo que nós não admitimos tal coisa, porque o verdadeiro crente sabe que Deus cuida dele. Nós devemos agir como Davi, como Paulo. Davi, aquele homem que está lá perguntando a Deus quem vai estar habitando no tabernáculo, quem vai morar no Monte Santo. Aquele que no Salmo 51 está pedindo a Deus o perdão pelas ofensas que ele havia cometido contra Deus, contra o próximo. Aquele que está buscando de Deus o perdão, porque ainda ele sendo salvo, ele está na carne, passivo de pecado. Aquele lá, no Salmo 61, 4, ele está dizendo também: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Ele tinha certeza, porque ele cria no perdão do Senhor. Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Essa é certeza de salvação. Paulo dizendo: olha, quando tiver que deixar esse corpo, não tem problema não, que eu tenho a certeza de que eu vou habitar com o Senhor. É isso que um crente tem que ter na sua vida, certeza de salvação, irmãos. É isso que você que ainda não tem Cristo como Salvador, não pode ter. Por que não pode ter? Porque fora de Deus não há salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A salvação está em Cristo. E se você não creu ainda em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, não se engane. Você está condenado. É isso que diz a palavra. Quem crê será salvo. Quem não crê não será condenado. Ele está dizendo: quem não crê já está condenado. Não é algo que vai acontecer, você já está condenado. O fato de você não crer em Cristo te deixa na condição de condenado. Mas você tem ouvido da palavra de Deus. E o que nos leva a crer em Cristo é justamente o ouvir da sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra. O que você precisa para crer em Cristo é o que você está fazendo agora, ouvindo da palavra de Deus. A salvação vem por este meio, pelo entendimento daquilo que está sendo lido e explicado. O único meio é pela palavra do Senhor. Eu não vou dizer para você, Jesus te ama, porque você está debaixo da ira de Deus. É isso que nós temos que dizer para as pessoas. Você está debaixo da ira de Deus, porque você não creu em Cristo. A salvação é para todo aquele que crê. Você crê? Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? Então confesse com a sua boca. Confesse. Confesse que você aceita e crê nisso. É a forma que tem para que a gente possa vir à salvação. Nós, como crentes, irmãos, devemos colocar para fora, de fato, a nossa salvação. Através de testemunho, fidelidade à palavra de Deus. Através de comprometimento, responsabilidade em pregar o Evangelho. Nós devemos reputar a nossa vida como nada, como diz Paulo, como esterco. É isso que nós aprendemos como crentes, quando há a transformação. Se Deus criou em você, assim como criou em Davi, um coração limpo e puro, um coração com entendimento, é isso que você deve fazer com a sua vida como crente. Reputar a sua vida como esterco. Tudo isso para agradar a Deus e glorificá-lo, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Irmãos, nós não merecemos nada, nada. Em resumo, nós merecíamos ser fulminados aqui, agora, e ainda Deus seria justo para conosco. Então, não peite a Deus, não cobre de Deus nada mais do que perdão dele. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pastor Valdir.